Fala, meus filhotes, tudo bem? Olha só, a gente vai continuar o curso de fluidos. Vamos falar hoje de pressão, vamos falar de teorema de Stevin, teorema de Pascal, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, meus filhotes, olha só, continuando o nosso curso de hidrostática, a gente vai falar de pressão. Então, fala, Mardoc, mas tu vai falar só de pressão? Eu vou falar só de pressão. Mas, Mardoc, os teoremas de Stevin, teorema de Pascal, todos esses teoremas são teoremas que falam sobre a pressão de um fluido. Então, tá tudo aqui dentro, tá bom? Vamos começar do início, vamos definir o que é pressão. O que é pressão? Professor, é o que eu sinto quando eu vou estudar pro Enem. Não, calma, gente, olha só. Pressão aqui pra gente vai ser a força que é aplicada numa determinada área. Mas, Mardoc, eu não entendi ainda. Pera aí que eu vou pegar um negócio para te explicar melhor. 2000 anos depois. Tá vendo esse lápis aqui? Esse lápis ele apresenta duas pontas, né? A de cima e a de baixo. Quando eu aperto esse lápis com os meus dois dedos, eu vou sentir um incômodo maior na parte de cima ou na parte de baixo? Bom, tu vai dizer que é na parte de cima, onde está a ponta realmente, né, de escrever desse lápis. Cara, por que isso acontece? Pelo princípio da ação e reação, a força que eu faço em cima é igual à força que eu faço embaixo. Então não é uma força maior que está me causando um incômodo maior. O que está me causando um incômodo maior é o fato dessa área aqui do lápis ser menor do que a área de baixo. Tá, Mardoc, mas o que tem a ver com a área? É que a área sendo menor, essa força ela fica mais concentrada. E aí ela produz uma pressão maior. Então pronto, a gente vai definir pressão como sendo a concentração de força numa determinada área. Vamos precisar disso aqui. Né? Olha só, então quando eu tenho uma área menor, a minha pressão ela vai ser maior, porque essa força vai estar mais concentrada naquele ponto. Agora, se eu tenho uma área grande, a minha pressão vai ser pequena, porque a força vai estar toda distribuída naquela superfície, fechou? Então a gente vai trabalhar assim, a pressão ela é a concentração de força em uma determinada área. Fica de olho, porque como ela é uma concentração, como ela é uma distribuição, ela não é uma grandeza vetorial. Pressão é uma grandeza escalar, tá bom? Outra coisa que a gente precisa saber é que quando uma força age numa superfície, a gente sempre vai levar em consideração a parte dessa força que é perpendicular à área. Quer dizer que uma força só exerce pressão se ela formar 90 graus com a área que ela está sendo aplicada. Ah, Mardoc, e se não formar 90 graus, e se for inclinado? Aí você vai fazer o que nós já fizemos em outras aulas, que é a decomposição da força, tá bom? E sempre usar a parte vertical. Não te esquece que a gente sempre que fala de uma grandeza tem que falar da unidade dela. E a unidade, vamos lá, pressão é força sobre área. Unidade de força é Newton, unidade de área é metro quadrado. Então minha pressão vai ser dada em Newton por metro quadrado, fechou? Não esquece disso. Gente, Newton por metro quadrado, a gente vai dar um outro nomezinho. Nós vamos chamar de Pascal, tá? Não é Pascal, é Pascal. Ficou meio ruim aqui, mas tá bom. Não é abstrato, é arte. Pascal, não é Pascoal, tá bom? Então, Newton por metro quadrado é Pascal e é a nossa unidade do Sistema Internacional para medir pressão. Agora que a gente já definiu o que é pressão, vamos falar da pressão que um fluido exerce quando ele está em equilíbrio, tá? Aqui eu peguei um recipiente, esse recipiente está tampado, como vocês podem ver, e aqui dentro eu tenho um fluido. Como esse fluido está em equilíbrio, a pressão que ele exerce é chamada de pressão de fluido, estática de equilíbrio. Olha só, gente, a pressão que um fluido exerce quando ele está parado é diferente da pressão que um fluido exerce quando ele está escoando. Isso é a pressão hidrodinâmica, é o tópico da nossa próxima aula, tá bom? Não é para agora. Vamos lá. Cara, a gente acabou de ver que pressão é força sobre área, até aí tranquilo. Esse líquido, esse fluido dentro do recipiente, ele aplica uma força na parte de baixo desse recipiente. Essa força é justamente a força-peso, tá? Então a minha pressão hidrostática vai ser a força, que é o peso, que é massa vezes gravidade, dividido pela área. Não esquece que massa pode ser densidade vezes o volume. Então vai ficar densidade vezes volume vezes gravidade, dividido por área, tá? A minha massa aqui segue a setinha, ela vira densidade e volume, fechou? E volume, meus amores, não esqueçam, o volume de um sólido regular vai ser a área da base vezes a altura. Então aqui eu vou ter densidade vezes área vezes altura vezes gravidade. A área
corta com a área de baixo, e eu vou ter que a minha pressão hidrostática vai ser DGH. A minha pressão hidrostática vai ser densidade vezes gravidade vezes a altura da coluna de fluido. Cara, isso é muito importante que tu percebas, tá? O que é muito importante? Corta, voltando. É muito importante que tu percebas que a pressão hidrostática, ela depende da densidade do fluido, da gravidade e da altura da coluna de fluido. A pressão hidrostática, a pressão que o fluido exerce, não depende da área da superfície, ó. A área corta bem aqui. Isso aqui tem um nomezinho, nós vamos ver mais lá pra frente. É chamado de paradoxo hidrostático, tudo bem? Paradoxo é aquele negócio que parece, mas não é, tudo bem? Então a gente pode pensar, Mardoc, pressão depende da área. Depende, mas quando a gente fala da pressão de um fluido, não. A pressão de um fluido depende da densidade do fluido, da gravidade e da altura da coluna de fluido. Não esquece disso. Essa aqui é a nossa equação da pressão hidrostática. Agora que a gente falou de pressão hidrostática, bora falar também de pressão atmosférica. Babies, olha a pergunta que eu vou fazer para ti. O que é a atmosfera? Esse é o tipo de pergunta que tu sabe o que é, mas tu não sabe explicar, né? Vou te ajudar. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra, simples assim. E gases são fluidos. Se os gases são fluidos, os gases da atmosfera exercem sobre nós uma pressão hidrostática. Olha só que legal, a pressão atmosférica, ela é a pressão hidrostática dos gases da atmosfera. Tudo bem? Olha só, aqui eu botei um relevo e aqui eu botei 3 pontos que eu não nomeei, tá? Agora eu vou chamar esse ponto de ponto A, este ponto de ponto B e este ponto de ponto C. Cara, onde eu vou ter maior pressão? A, B ou C? Bom, essa pergunta tem um pouquinho de spoiler porque o desenho já está no quadro. Mas eu vou ter uma pressão maior em A do que em B do que em C. E isso porque em A eu tenho uma altura de coluna de fluido maior. De novo, não te esquece que essa pressão atmosférica é a pressão hidrostática dos gases da atmosfera. Então ela é densidade vezes gravidade vezes altura. Mardoc, eu aprendi que quando varia a altitude, varia também a densidade do ar e a gravidade do planeta. De fato, varia. Então, quanto maior for a altitude, olha só, à medida que eu vou aumentando a altitude, eu diminuo a altura da coluna de fluido, diminuo a gravidade do planeta e diminuo a densidade desse ar. Então, quanto maior for a minha altitude, menor vai ficar essa pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é maior quanto mais para baixo, quanto mais próximo do nível do mar eu estou, tá? Esse valor aqui, em geral, o teu elaborador tem que te fornecer na prova, tá? Mas não vai fazer mal a gente colocar aqui. A pressão atmosférica a nível do mar, ela vale 10 a quinta pascal. Ou seja, 10 a quinta Newton por metros quadrados, tá? Essa informação aqui pode ser útil para vocês. Aqui, o ponto A é o nível do mar. Fechou, galerinha? Então vamos lá. Recapitulando, antes da gente seguir, pressão é força sobre área, não esquece, é distribuição da força numa área. Lembra que essa força tem que ser perpendicular à superfície. A pressão que um fluido em equilíbrio exerce, a gente chama de... Valentina, não, mentira, a gente chama de pressão hidrostática e é dada por DGH, densidade vezes gravidade vezes altura. E a pressão hidrostática que os gases da atmosfera exercem, a gente chama de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é maior quanto mais próximo eu estou do nível do mar. Fechou? Bate um print aí que a gente vai seguir agora. Vamos lá, bebês, agora que a gente já aprendeu as definições de pressão, pressão hidrostática, vamos falar sobre os teoremas, os princípios da hidrostática, tá? E o primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio de Stevin, tá? Olha só, antes de eu chegar e explicar o princípio de Stevin, vamos analisar a situação aqui. Eu botei um recipiente aqui destampado, tá? Quando eu expliquei pressão hidrostática ainda agora, eu dei um destaque, uma ênfase nisso. Meu recipiente estava tampado. Por quê? Como meu recipiente estava tampado, a única força, a única pressão que tinha agindo na base desse recipiente era justamente a pressão hidrostática. Agora, com o meu recipiente destampado, vai agir em cima desse fluido a pressão atmosférica. Eu botei aqui 2 pontos, o ponto A e o ponto B, tudo bem? Entre o ponto A e B, eu tenho uma diferença de pressão, de tal modo que a diferença de pressão entre eles vai ser, nesse caso, a pressão de B menos a pressão de A. Fechou?
Quem seria a pressão em B? Cara, eu tenho aqui sim agindo a pressão hidrostática, mas em cima dessa água está agindo a pressão atmosférica. Então olha lá, a pressão em B ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então a pressão em B vai ficar pressão atmosférica, não sei quanto é que vale, não estou dizendo que é o nível do mar, é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, que é DGH. Beleza. Já a minha pressão em A vai ficar também pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Vai ficar então pressão atmosférica mais DGH. Quando eu abrir tudo isso aqui na minha conta, eu vou ter todo esse pedação aqui de baixo, né? Só que o que a gente vai ver? Que a pressão atmosférica de B vai cancelar com a pressão atmosférica de A. Então agora para mim tanto faz esse recipiente está tampado ou não, tudo bem? Só não te esquece que numa situação onde você esteja, por exemplo, mergulhando no oceano, lembre que você vai ter a pressão hidrostática agindo sobre você, mas você tem também a pressão atmosférica agindo sobre o fluido. Então a pressão naquele ponto é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Voltando aqui para a nossa conta, o ΔP então vai ficar DGHB menos DGHA. Como a densidade do fluido é igual e a gravidade também, eu coloco em evidência. Então o meu ΔP, que é a diferença de pressão entre dois pontos, vai ser DG vezes ΔH, nesse caso HB menos HA. É isso aqui que o princípio de Stevin fala pra gente, que dentro de um mesmo fluido, né, porque é a mesma densidade, eu só vou ter diferença de pressão se eu tiver diferença de altura. Se eu não tiver diferença de altura, eu não tenho diferença de pressão. Fechou, galerinha? Esse é o princípio de Stevin. E uma das aplicações do princípio de Stevin são os vasos comunicantes, tá? Aqui eu tenho um vaso, um tubo, tudo bem? É em formato de U, normalmente é esse formato que aparece, mas não precisaria ser de U, tudo bem? Você tem um braço, um cano, um vaso, um tubo, com 2 ou mais entradas, tá bom? Para você colocar fluidos ali. E aqui eu coloquei um fluido azul, tudo bem? Como vocês podem ver aqui, e completei com um pedaço de fluido laranja. Vocês estão vendo ambos ali no desenho, tá? Vocês conseguem ver que a altura do fluido 1 ela é diferente da altura do fluido 2, tá bom? Quando isso acontece, é porque a densidade desses fluidos é diferente. Se fosse apenas um fluido ou fluidos com densidades iguais, isso ficaria na mesma altura, tudo bem? Então aqui a gente já pode afirmar logo de cara que eu tenho densidades diferentes para 1 e para 2. Eu vou começar a contar essa altura a partir do ponto onde os dois iniciam, né? Onde eles se separam. Então aqui eu tenho a minha altura H1, que seria esse pedaço, né? Onde o laranja se separa do azul, e a partir dessa linha eu vou contar também a altura de 2. Cara, para que isso aqui se cancele, para que isso aqui fique em equilíbrio, a pressão exercida por essa altura de coluna de fluido tem que ser igual à pressão exercida pela altura H2. Então eu vou dizer que P1 igual a P2. Em P1 eu vou ter pressão atmosférica mais hidrostática, em P2 pressão atmosférica mais hidrostática. Cancelei a pressão atmosférica de um lado com a pressão atmosférica do outro. Eu vou ter então, ó, DGH1 igual a DGH2. As pressões hidrostáticas são iguais. Cancelando gravidade com gravidade, eu tenho D1H1, D2H2. Nesse caso, a densidade e a altura são grandezas inversamente proporcionais. Com base nisso, olhando para o desenho, me responde: qual fluido tem a maior densidade, o laranja ou o azul? Quem tem maior densidade é o azul. Mas, Doc, meu Deus, como é que tu sabes disso? Eu sei que quem tem maior densidade é o azul, porque ele tem menor altura. A coluna de fluido dele é menor. Fechou, galerinha? Olha só, isso aqui é princípio de Stevin. Anota aí, bate um print que agora eu vou falar sobre paradoxo hidrostático. Olha lá, bebês, antes da gente partir para o princípio de Pascal e finalizar a nossa aula, eu vou falar aqui ainda dentro do princípio de Stevin sobre o paradoxo hidrostático. Eu botei aqui 3 recipientes, 1, 2 e 3, como vocês podem ver, eles são diferentes entre si, tudo bem? E aí eu pergunto para ti, onde, ou melhor, no qual desses 3 recipientes eu tenho maior pressão na base? Qual deles exerce uma pressão maior no fundo? Qual é a resposta? Nenhum deles. Todos os 3, nesse caso, vão ter a mesma pressão. Então, P1 é igual a P2, que é igual a P3. Aí eu sei que deve estar te perguntando, mas Mardoc, caramba,
Em um, a área é menor. E se a área é menor, a pressão exercida tem que ser maior. Só que não se esqueça, segundo o princípio de Stevin, dentro de um mesmo fluido, ou seja, a mesma densidade, eu só tenho diferença de pressão se eu tiver diferença de altura. E nesse caso, mesmo eu tendo formatos diferentes, eu tenho o mesmo fluido na mesma altura. Então eu tenho a mesma pressão exercida nos três recipientes. Não te esquece disso. A pressão hidrostática, a pressão exercida por um fluido, depende só da densidade, da gravidade e da altura da coluna de fluido. Bate o print aqui, finalizando o teorema de Stevin, para a gente falar agora sobre o princípio de Pascal. Vamos lá, meus filhões, para a gente finalizar essa segunda aula de fluidos, tá? Para a gente finalizar a hidrostática, vamos falar de princípio de Pascal. Cara, o princípio de Pascal, ele tem uma frasezinha bem legal da gente ler e que você entenda essa frasezinha para depois a gente ir para a parte de conta, tá bom? O princípio de Pascal diz o seguinte: o acréscimo de pressão em um fluido é repassado integralmente a todos os pontos desse fluido. Cara, vamos lá. O acréscimo de pressão em um fluido é repassado integralmente, ou seja, é a mesma variação de pressão para todo o fluido, beleza? Esse princípio ele é utilizado em prensas hidráulicas, tá? Em elevadores hidráulicos, são os elevadores que a gente utiliza para levantar carros, e ela é utilizada basicamente em qualquer sistema que leve hidráulico no nome. Por exemplo, o sistema de direção hidráulica utiliza também esse princípio de Pascal. O freio hidráulico, que é o freio do carro, também. Pensa comigo, para a gente poder chegar na parte da conta, na explicação. A direção que eu faço no... Direção não. Força, seu burro, kkkk. O volante de um carro com direção hidráulica, ela é muito menor do que a força que de fato é feita na roda do carro, para poder mudar o sentido e a direção do movimento, beleza? Então quer dizer que no volante do carro eu insiro uma forcinha. Agora sim acertou, seu gordinho lindo. E essa forcinha na roda do carro vira um forção. Como é que isso acontece? O sistema do freio do carro funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um sistema, aqui dentro tem um fluido, no caso da direção do carro é chamado de fluido de direção, e eu tenho dois êmbolos. Aqui eu coloquei um êmbolo azulzinho, que é meu êmbolo 1, e botei um êmbolo laranja aqui, que é meu êmbolo 2, tá bom? O êmbolo 1, ele é ligado ao volante do carro. Então, quando eu giro o volante do meu carro, eu aplico aqui uma força que eu estou chamando de F1. Gente, se eu aplico uma força em uma determinada área, eu estou produzindo aqui nesse ponto um acréscimo de pressão. Esse acréscimo de pressão eu vou chamar de ΔP1. E eu estou empurrando esse fluido para frente. Quando esse fluido ele empurrar o meu êmbolo maior, vai sair um forção desse êmbolo maior. Essa forçona é justamente a minha força F2. É a força que é aplicada nas rodas do carro. Olha lá. Como esse êmbolo, esse fluido, ele aplica também uma força nesse meu êmbolo 2, aqui eu também tenho um acréscimo de pressão que é ΔP2, tá bom? Só que o que o princípio de Pascal fala pra gente? Que o acréscimo de pressão num fluido é constante, ou seja, ele é repassado integralmente para todos os pontos. Isso quer dizer, em outras palavras, que a variação de pressão em um acréscimo de pressão em um, é igual ao acréscimo de pressão em 2. E pressão, a gente sabe que é força sobre área. Então eu vou ter F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Nesse caso, força e área são grandezas diretamente proporcionais. Então olha só, eu tenho uma forcinha agindo no meu êmbolozinho, mas no meu êmbolozão eu vou ter uma forçona. Tudo bem, gente? Sim ou não? Olha lá. Força e área, grandezas diretamente proporcionais. E é por isso que a direção hidráulica ela é mais macia do que a direção mecânica, que é a direção que era usada antigamente nos carros. Ah, mas aqui a direção elétrica, já é outra conversa, não é para agora, tudo bem? O sistema de freio de um carro funciona da mesma maneira. A força que você faz no pedal de freio do carro não é de fato suficiente para parar o carro. Só que aí você tem um sistema hidráulico como esse, que faz com que a força que você botou no pedalzinho do freio seja ampliada, seja amplificada, virando um forção e aí conseguindo parar o carro, tudo bem? Ah, Mardoc, beleza, mas aí eu amplio a força, eu ganho uma força e fica por isso mesmo?
Não fica por isso mesmo, porque a gente tem que obedecer sempre o princípio da conservação de energia, tá? Então, o trabalho que eu exerço no êmbolo 1 tem que ser igual ao trabalho que eu exerço no êmbolo 2. A variação de energia tem que ser a mesma. Não te esquece que trabalho pode ser força vezes o deslocamento. Olha só, o meu êmbolo 1 ele sofre um deslocamento aqui que eu chamei de x1. E o meu êmbolo maior, meu êmbolo 2, sofre um deslocamento que eu chamei de x2. Então eu vou ter F1 vezes x1 igual a F2 vezes x2. Nesse caso, a força e o deslocamento são grandezas inversamente proporcionais. Então assim, a força aumenta, mas a deformação, o deslocamento diminui, tudo bem? Eu mexo menos esse êmbolo 2. Beleza, galerinha? Olha só, galera. A gente vai ficando por aqui com a nossa aula de hidrostática, tá? Essa é a nossa segunda aula do curso de fluidos. A gente fechou a hidrostática e na aula 3 eu vou falar sobre hidrodinâmica. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, ajuda muito o nosso projeto a crescer. Envia esse vídeo para quem você acha que está precisando aprender um pouco mais de física. Você gostou? Acompanhe a gente, ativa as notificações também, porque eu estou liberando muito conteúdo aqui no canal para te ajudar a aprender física sem trauma. Até a próxima.